Olá, pisciano! Seja muito bem-vindo! Você que é de peixes ou você que tem ascendente em peixes, eu voltei com força total aqui pra gente trabalhar esse céu maravilhoso de Deus, trabalhando a data da lunação, a próxima lunação que vai ocorrer agora dia 14 de julho. Sentiu minha falta? Olha, eu senti muita falta de vocês, porque gravar, estar aqui falando, me comunicando com vocês é a minha missão. Então me fez muita falta, tá? Mas eu tive alguns imprevistos, já expliquei lá no Código do Céu, que tem um vídeo que já tá rolando aí, vai lá, tá bom? Que eu falei da lua minguante, que está aí acontecendo nesse momento. Bom, mas bola para frente, agora avante, né? Vamos continuar com o nosso trabalho aqui. Você anotando, ouvindo, percebendo, absorvendo, para que você tome as melhores decisões para você. Então aqui eu tô como uma conselheira, uma astróloga que está aqui para mostrar para você o que está acontecendo aí nesse momento. Pessoal, nós temos bastante coisas para falar para vocês agora do dia 14 de julho, tá? É uma lunação, uma lua nova que ocorre aqui a exatos 21 graus do signo de Câncer. Vamos entender como tudo isso vai te impactar e também trabalhar os aspectos que ocorrem acerca desta lunação. Sempre nós temos o ponto principal da informação dessa lunação, mas existem outras questões que ocorrem junto e que eu vou trazer aqui também para você, tá bom? E já peço aí para que você curta o canal, para que você compartilhe e que visualize aí até o final, coloque aí o seu comentário, porque tudo isso ajuda o engajamento do canal. E também a gente está considerando para o próximo vídeo ser publicado não só as visualizações, mas as curtidas também. Então, mesmo que você não tenha muita visualização, mas se você teve muita curtida, a gente vai considerar também aqui, tá? Então, a gente usa esses dois critérios, ok? Então, vamos lá entender esse céu aqui. Bom, peixes é o seguinte, nós estamos aqui com Mercúrio retrógrado, tá? Então, eu já vou falar desse Mercúrio retrógrado. E esse Mercúrio retrógrado, ele volta dia 24 de julho, tá? 24 de julho, Mercúrio já está no movimento direto. Então, eu já vou explicar também sobre ele. Mas antes, eu quero falar do ponto principal. Essa lunação, ela tá mexendo com a casa da autoestima. A casa que fala sobre você ser feliz, sobre você aproveitar a vida e principalmente desenvolver todo o teu potencial. Aqui é um setor que fala de potencial, tá? Então, essa lunação, ela tá dando para você a oportunidade para que você desenvolva o teu potencial máximo, para que você dê passos aí para você se desenvolver e para que você também olhe mais para o teu bem-estar. Esse setor que está ocorrendo essa lunação, ele é um setor que ele representa algumas coisas. Então eu vou fazer algumas previsões e você vê o que cabe aí para você, tá? O primeiro tá falando sobre o desenvolvimento de todo o teu potencial, tá? Então, se você tá pensando em olhar um pouco mais para o seu autodesenvolvimento, a busca sobre uma vida mais alegre, que você tenha a capacidade aí para desenvolver alguma área da tua vida, um hobby, algo que te dê muita alegria, porque aqui é uma casa de lazer, de entretenimento, então talvez você queira aproveitar mais a vida. Então esse é um momento muito interessante para olhar para isso. Mas esse setor também vai falar de dois temas a mais, além desse que eu já acabei de mencionar, que são filhos e namoro e romances, tá? Então, vamos falar primeiro de namoro. Se você, peixes, está
iniciando um namoro, tá? Ou se você tá sozinho, ou se você já está num relacionamento. Vamos fazer esses três olhares aqui, tá? Primeiramente, que se você tá sozinho, nós temos uma lunação que ela fala sobre você permitir conhecer alguém. Então, pode ser que você tenha aí a oportunidade de conhecer uma pessoa, tá? Se você está namorando, aqui pode ser que você esteja avaliando este romance, analisando esta troca, né, como uma oportunidade de dar um passinho para trás, que inclusive é o potencial de peixes. Todo pisciano, ele vê a própria vida como um filme. E isso é muito bom, tá? Porque isso faz parte do autoconhecimento, que é um dos atributos dessa tarefa de peixes, é a gente se autoconhecer. Então você pode estar aqui analisando, observando algum tipo de namoro ou algum tipo de romance que você vem passando aí, tá? E o terceiro é para aqueles que de alguma forma já estão numa relação estabilizada e tudo mais. Aqui pode ser que vocês desejam passear mais, se divertir mais, fazer coisas que agregam mais valor aí na vida a dois, tá? E esse setor, ele também é o setor dos filhos, tá? Então você pode aqui nesse céu tá olhando para as necessidades do seu filho. Ah não, Paloma, no meu caso eu vou ser papai, eu vou ser mamãe, ou eu quero engravidar. Então aqui é como se você estivesse criando movimentos para alcançar esse objetivo, tá? E aqui, peixes, vamos dar uma olhada agora nos aspectos, porque são os aspectos que vão me dizer como que tá tudo isso realmente. Se isso tá fácil, se isso tá difícil para você. E aí eu quero começar falando do Mercúrio retrógrado, tá? O Mercúrio retrógrado é natural, dentro do senso comum, as pessoas colocar o Mercúrio retrógrado como o vilão, tá? Mas o Mercúrio retrógrado, ele significa que você está revisando algo que você já começou, e você já teve um olhar ali, você já teve ali algum movimento, e o retrógrado, ele te possibilita ter uma outra conduta, tá? Então, se aqui vamos falar de filhos, eu quero falar de filhos primeiro. Para você que tem filhos, pode ser que o seu filho, ele ou é alguma coisa com o teu filho, ou seja, é dele, você está só observando, e aí a gente entra muito num filho que já é adolescente, que já é adulto, então pode ser que o teu filho esteja numa fase em que ele está conseguindo rever algum tipo de postura, algum tipo de conduta, até porque esse Mercúrio, ele está aflito com Saturno, tá? Ele está muito atuante aqui. Então a gente está falando de uma pessoa mais jovem. Então um filho, talvez você está vendo um filho ali em que ele está amadurecendo, em que ele está revendo algum tipo de postura, algum tipo de conduta, tá? Mas se aqui você tem um filho pequeno, uma criança, alguém que é dependente de você, principalmente dependência financeira, aqui pode ser que você esteja um pouco preocupado com o dinheiro, talvez você tenha que fazer algum investimento para esse filho, ou você está querendo se planejar financeiramente para ajudar o teu filho em algum passo importante, pode ser algum investimento na escola. Olha, eu não vou aqui tentar explicar o que é esse investimento. É um investimento aqui, talvez algum investimento que você queira fazer. Como eu estou fazendo uma previsão muito geral, é importante que você analise o que seria esse investimento, mas aqui talvez você está pensando um pouco sobre isso. Inclusive, aqui caberia também você dar limite a um filho, tá? Como é uma quadratura com Saturno, para alguns aqui também cabe isso. Não, meu filho tá... Nossa, eu tenho um filho que ele só tem gasto, se dá dinheiro na mão dele, ele não preserva o dinheiro, ele não administra, e eu vou ter que segurar um pouquinho ali, porque ali seria você dar limite ao teu filho, e esse limite, ele pode ser um limite na educação, na tua maneira de educar o teu filho, alguma coisa que você tenha que conversar com o teu filho, ou isso pode, para a grande maioria, envolver tema financeiro sim, tá bom?
Agora vamos fazer uma previsão aqui. Se você quer engravidar, se você busca uma gravidez, pode ser que o tema finanças, o tema dinheiro entre na tua avaliação, se é o momento, ou talvez você esteja querendo se preparar financeiramente, ou você vai querer fazer um tratamento para engravidar e esse tratamento ele é custoso, também pode envolver isso, tá? Mas não impede você de engravidar, não é um aspecto que impede você de engravidar, tá bom? Mas diz que aqui você vai ter que colocar as prioridades em primeiro lugar. As prioridades, elas ficam sempre latentes aqui nesse céu, tá bom? Agora, voltando essa previsão para um olhar que fala sobre a sua autoestima, o teu bem-estar, pode ser que você esteja um pouco preocupado com a vida material, você queira organizar a vida material. Mas para eu poder agora te dar um outro panorama dessa previsão, eu preciso contar uma situação que está ocorrendo na tua vida financeira, tá? Que é por um outro ângulo, um outro aspecto aqui. Ou seja, você pode estar um pouco preocupado, eu queria sair, eu queria passear, eu queria me divertir, ou eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro, agora não é o momento, existem outras prioridades. Ok. Mas o principal dessa previsão é que você precisa ser um pouco mais flexível para você poder enxergar o seu potencial para fazer dinheiro, tá? É como se o céu estivesse falando assim: peixes, você tem um potencial incrível para fazer dinheiro, por que você está batendo a cabeça desse jeito? Calma, respira, você tem aqui a faca e o queijo na mão. Então, para falar sobre isso, eu quero contar que você está vivendo algo muito especial na tua vida, peixes, financeiramente dizendo, porque Netuno está ali com bons aspectos, falando que você tem aqui a oportunidade de se reorganizar financeiramente. Então, planos que ficaram pausados, coisas que ficaram estagnadas, o planeta Marte ele está movimentando isso para você. Principalmente se esse movimento financeiro significa olhar para um imóvel, olhar para a família, olhar para a estrutura e a dinâmica da casa, do lar. Tá? Então, assim, se você tem o desejo de se organizar para adquirir um imóvel, para comprar um imóvel, para alugar um imóvel que você tem, enfim, tá? Aqui tá muito bom, peixes, tá? É como se o céu estivesse ajudando você a se reorganizar e olhar para isso com mais propriedade. Lembrando que Mercúrio retrógrado também ele é um apoiador nessa revisão, porque você está naquele momento de rever o teu potencial, de rever a tua conduta para que você consiga desenvolver todo o potencial que você tem, ok? Então é um céu que está te apoiando muito, tá? E aí eu quero já aproveitar nesse vídeo, e muita gente já me pediu para falar de Júpiter no signo de Leão, tá? Então, eu vou acrescentar nesta previsão o que você pode esperar de Júpiter no signo de Leão, porque inclusive nós temos um cenário aqui, um T-square com esse Júpiter que tá pegando também nessa previsão, tá? Então, vamos primeiro aqui falar sobre o que você pode esperar do trânsito de Júpiter no signo de Leão, tá? Júpiter, ele é o benfeitor, ele é a sorte, ele é a expansão, ele é o crescimento. Então, onde ele transita, ele vai te gerar muito progresso, tá? Só que no negativo, ele também não é bom, porque ele traz pra gente muito desperdício que é gerado por excessos. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o que você pode esperar desse trânsito de Júpiter no signo de Leão, que começou agora recentemente, tá? E vai aí ter um ano aí pela frente com esse trânsito, aproximadamente.
Eu vou ver a data direitinho, vou deixar aqui no vídeo a data que até que quando Júpiter fica em Leão, que eu esqueci. Bom, esse trânsito aqui, ele é um trânsito que ele tá movimentando o teu trabalho, tá? Então você tá com um trânsito com uma excelente oportunidade para progredir no seu trabalho, para gerar um movimento de prosperidade no seu trabalho. Porque Júpiter, como ele trabalha com os nossos sistemas de crença, então ele está trabalhando o teu sistema de crença no teu trabalho. Então ele está fazendo com que você olhe para o teu trabalho e para que você entenda qual é o melhor caminho para que você prospere, para que você cresça, para que você progrida. Então eu tenho certeza que se você está disposto a se desenvolver, lembra que a alunação está falando sobre o desenvolvimento do teu potencial. E que o Mercúrio quadrado a Saturno, ele está falando que se você tiver uma mentalidade muito rígida, você talvez não consiga desenvolver todo o máximo do teu potencial aí, tudo bem? Então isso aqui já foi falado lá atrás. E essa é a informação principal deste período, ok? Porém, eu estou fazendo uma previsão mais abrangente hoje com o trânsito de Júpiter aqui. Então você está atravessando um processo de grande prosperidade no teu trabalho. Agora, como que você pode fazer isso? Então vamos aos alertas. O Júpiter, ele é um significador de burocracias, de documentos. Então o que pode atrapalhar você é um pouco isso, tá? Se você está fazendo algum trabalho em que você tenha que resolver algum documento específico para liberar algo específico e aí de repente legalmente, judicialmente não dá, isso pode ser uma barreira. Primeiro ponto. Aliás, esse é o segundo ponto, porque o primeiro ponto é o sistema de crença. Então, se você tem uma crença limitante, isso pode prejudicar muito o teu progresso. Então, esse trânsito, ele está ajudando você a pensar de um modo diferente, a expandir o teu estado de consciência, tá bom? E o Júpiter, ele está fazendo agora vamos falar de previsão nesse momento. Ele está fazendo uma aflição e tem um aspecto complexo, tem aspectos bons e tem um aspecto ruim. Vamos falar do ruim primeiro, que eu gosto de falar do ruim primeiro. Bom, o aspecto ruim é que o Júpiter, ele está fazendo um aspecto com Plutão negativo, ele está mexendo com a tua comunicação de uma maneira conflituosa. Então aqui fala que aqui você tem que tomar cuidado para que você não exceda, tá? Porque aqui você precisa trabalhar bem a tua mente, trabalhar bem a tua comunicação. E é um aspecto dizendo que colocar uma ideia, um projeto, aqui exige de você uma certa desconstrução, tá? Exige de você algum tipo de desapego muito profundo. Então, talvez você tenha que soltar algumas coisas, você vai ter que avaliar, você vai ter que peneirar o que fica e o que não fica, para que de fato você consiga progredir ao máximo essa configuração astrológica, tá? Para alguns, isso pode ser uma barreira realmente, uma barreira de documento, de burocracia ou uma barreira de crenças. Ok. Aqui, se você é dono de uma empresa, aqui você pode estar lidando com pessoas, você pode estar inserido num ambiente que é um ambiente que tem muitos conflitos de interesse, tá? Então você pode estar ali trabalhando com pessoas que pensam de uma maneira um pouco diferente de você. Todo mundo está com o interesse ali de crescer e progredir de alguma maneira, só que isso não está ajudando o coletivo, está mais aqui prejudicando. Então você pode estar num ambiente, um campo minado ali, tá? Apesar de ser um projeto potente que vai fazer você crescer e evoluir. Então isso aqui é um desafio, tá?
Outra coisa, o planeta Júpiter, ele está favorecendo muito o teu ganho financeiro, porque ele está fazendo um aspecto com Netuno que está no teu dinheiro. Então aqui fala assim, que se você conseguir, peixes aqui, tá? Transpor esse T-square, o que é transpor? Avaliar documentos, trabalhar seu sistema de crença, ou avaliar com quem que você está lidando de uma maneira mais estratégica, de uma maneira a entender os interesses das pessoas que estão envolvidas, você vai conseguir ter um grande êxito aqui nesse projeto, nesse desenvolvimento de trabalho que você está fazendo. Então, existem obstáculos superáveis, tá? E que se você conseguir driblar ou atravessar eles mudando a tua consciência, você vai ver que aqui haverá muito progresso no seu trabalho, porque aqui eu tô vendo você num ambiente novo, aqui pode ser um novo escritório, uma nova empresa, uma nova casa, uma nova estrutura que vai te dar uma sustentabilidade melhor para você executar as suas ideias, para que você desenvolva um trabalho. É essa a previsão aqui. Então você está num local novo, você está num ambiente novo, você está numa nova empresa, você está num novo local, ou você está numa nova casa, que esse local ele te dá a possibilidade de sustentar uma ideia, um projeto de uma maneira muito mais eficaz. Contudo, haverá uma mudança de planejamento, essa é a previsão. O plano ele vai se modificar. Por quê? Porque os interesses das pessoas que estão envolvidas, vai talvez ter uma reunião, vai talvez ter uma conversa aqui, e esses interesses eles serão analisados, ponderados, dentro de uma balança ali para você avaliar o que realmente é melhor para você nesse sentido aqui, tá bom? A previsão é essa. Aqui talvez você está lidando com uma pessoa que é uma pessoa que ela tem pressa, ela quer crescer logo, ela quer se desenvolver, ou talvez aqui alguém que está ajudando você a organizar esse trabalho. Aqui para a grande maioria é uma mulher, mas pode ser um homem, não vai para gênero não, tá? Porque é uma previsão muito abrangente. E aqui é uma questão de vocês terem que sentar e conversar, porque eu vejo que essa pessoa está aberta a conversar com você, a ajustar algumas ideias aí com você, tá bom? Então, essa é a previsão. Então, Júpiter, ele vai atuar no teu trabalho. Eu tenho certeza que você vai ter oportunidade de crescer muito no teu trabalho aí, daqui para frente, tá? Se você quer mudar de empresa, mudar de cenário, se alguém te faz um convite aqui de repente empreender, tá muito interessante aqui para você, tá bom? Só que você precisa ouvir essa previsão, ouça 1, 2, 3, porque aqui foi passada muitas variáveis da previsão. E aí você tem que ver como que você vai conduzir, tá bom? Gostou da previsão? Deixa aí seu comentário e em breve eu tô aqui com mais previsões para você. Até mais!